A gente vai contar um pouquinho aí dessa reta final aí, um pouco de projetos que geram valor, né, que geram esse valor mais amplo, o propósito que a gente conversou muito aqui, aquilo que faz sentido, né, o nosso trabalho. Falamos aí de transformação, confiança, inovação, tecnologia, novos desafios sobre a capacidade de evolução da profissão, uma mudança constante de cenários. Mas existe um elemento essencial que está no centro de todas essas transformações, a capacidade de transformar realidades. A gente o tempo todo volta a isso, né? A nossa capacidade de ter oportunidades, conexões, e essa capacidade de transformação, dessa resiliência humana, que a gente vai ouvir uma história muito boa agora, está presente numa iniciativa que gera impacto social e desenvolvimento humano. E a gente tem a satisfação agora de receber no palco o Adam Powers Newman. Ele é presidente da Favela Inc., uma organização que atua na promoção de oportunidades, empreendedorismo e transformação social em comunidades. Suba ao palco, por favor. Tudo bem? Prazer te conhecer. Valeu. Você vai compartilhar um pouquinho com a gente o projeto, a missão, o impacto que tem gerado aí na vida de tanta gente, né? Muito obrigado. Bom, boa noite. Boa noite. Agora sim. Tem gente que fala que auditor não tem alma. Mas eu estou sentindo que talvez não seja a verdade. É verdade? Bom, quero começar aqui com uma pergunta para todos vocês. Quando o governo entra dentro de uma empresa, seja o tamanho que for, para fazer uma auditoria, como é que os diretores, os fundadores, os funcionários, como é que eles se sentem? Talvez eles se sentem com medo, insegurança, julgados, já culpáveis. Talvez eles se fecham um pouco. Bom, guardam esse sentimento com vocês, porque daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Meu nome é Adam, eu sou nascido nos Estados Unidos e eu moro no Rio de Janeiro há 14 anos. E hoje, nos próximos 10 minutos, eu vou trazer para vocês juntos uma jornada de como que eu fundei uma incubadora de negócios de impacto social dentro de uma favela. E mostrar para vocês que, no final, o trabalho de vocês e o meu trabalho, eles são quase a mesma coisa. Porque, no final, o nosso objetivo é tornar o invisível visível e construir a confiança onde antes talvez ela não existia. E como é que a gente faz isso? Agora que eu estou me incluindo nisso, né? Nós que somos auditores, como é que a gente faz? Primeiro, a gente entra numa empresa ou numa favela e a gente começa a analisar, entender o que está acontecendo nesse lugar. Quem são as pessoas que estão trabalhando ali? E a partir dessa análise, talvez a gente tenha que construir algumas relações com as pessoas que trabalham lá, construir a confiança para poder acessar o conhecimento e a verdade. E a partir dessa informação, com nossos relatórios na mão, a gente precisa tomar ação. A gente tem que agir. Então, foi exatamente essa metodologia que me levou para entrar em mais de 150 favelas ao redor do Brasil. Mas, calma aí. Como é que um americano chega a morar no Brasil e morar lá dentro de uma favela? Bom, vamos começar lá na origem. Eu tinha 2012, recentemente formado na faculdade em empreendedorismo e negócios internacionais. Eu tinha terminado um intercâmbio na Argentina e no Peru. E voltei para os Estados Unidos totalmente desapaixonado pelo meu país. Eu senti que meu propósito podia ser alavancado de uma forma muito mais efetiva, mas ela não se ia realizar ali. Então,
eu comprei uma passagem de ida para Rio de Janeiro, com $1.000 no meu bolso e sem falar nenhuma palavra de português. E eu nunca vou esquecer, quando eu estava no aeroporto, no Colorado, tinha vários brasileiros na fila, principalmente paulistas. E aí eles falavam para mim assim, "Ô, Adam, não preocupe, o Brasil não é tão ruim assim, mas cuidado com o Rio de Janeiro, hein?" Eita. Aí, posei no Rio de Janeiro, liguei a televisão, olhei para o jornal e em todo lugar eu só vi guerra em favela, violência, morte, homicídio. E os próprios cariocas falavam para mim assim, "Olha, Adam, Rio de Janeiro não é tão ruim assim não, mas o problema de verdade é a favela. Então fica longe da favela, vai dar tudo certo." Então foi exatamente por aí onde eu comecei. Eu estava morando na Santa Teresa. E em volta da Santa Teresa, no Rio, existem mais que 50 favelas. Então não é muito difícil você encontrar uma favela. E como nenhum amigo carioca quis subir a favela comigo, eu fui sozinho. Eu fui subir o Morro das Prazeres, uma pequena comunidade no topo da Santa Teresa. E quando eu cheguei lá, de cara eu encontrei com um policial, amado, olhando para mim com cara de suspeitoso. E logo depois eu fui entrar no beco, onde eu vi outra pessoa amada, só que ele não estava de uniforme. E eu fui passando a ele também, entendendo que não era por aí. E quando eu cheguei num campo de futebol, aí sim eu sabia que encontrei o meu lugar. E comecei a jogar futebol com as crianças, eles me levaram para suas casas, me ensinaram a dançar funk. Eu achei incrível. Eu senti que eu fui recebido com muito carinho. Mas existia uma verdade escondida que, na verdade, ninguém naquele lugar estava confiando em mim. E por que será? Talvez quando uma pessoa que aparece como eu, um homem branco, entra num território como favela, ela representa as pessoas que vieram ali antes dele, que talvez não estavam com as melhores intenções. E quem conta a verdade para alguém quando suspeita que talvez aquela pessoa não tem seu próprio benefício em mente? Ninguém. Assim como talvez aquele diretor que eu mencionei no início, como ele se sente fechado, bloqueado, quando chega o editor ali. Ele não abre necessariamente para contar a sua realidade. Então, agora eu tinha iniciado uma análise, mas para eu conseguir a informação que eu realmente precisava, que era entender o que é a favela, eu precisava de acesso à verdade. E para acessar a verdade, precisa da confiança. E a confiança leva tempo. Então eu criei uma metodologia de 4 P's. A presença. Eu fui para a favela todos os dias, e depois para outra favela, e depois para outro. E eu escutava as pessoas e fazia perguntas para elas, para entender quem elas são. Eu conversei com traficante, com policial, com empreendedor, com mãe de família. E eu fui visitar mais que 150 favelas, conhecendo mais que 500 organizações, com uma escuta ativa, com presença. Depois, a personalização. Cada favela é um mundo em si. Cada uma é uma nação. E quando a gente ignora a individualidade da região, a gente apaga a identidade. E a gente vai só proliferando os problemas que já aconteceram ali historicamente. A paciência. Porque quando a gente fala de favela, a gente tem que falar sobre 500 anos de exclusão socioeconômica, profissionalmente desenhado para ser assim, para beneficiar uns e não beneficiar outros. Então, para a gente mudar essa realidade, a gente tem que ter paciência para que nossas soluções começam a fazer um impacto de verdade. E a persistência. A gente não pode desistir. A gente precisa repetir os 3 P's, tudo de novo. Então, agora que eu estou com entendimento, estou com informação, estou com relações, agora o que eu faço com isso? Eu preciso enxergar qual é o problema. E eu entendi que a mentalidade de curto prazo, de alto benefício, era problema sistêmico que tenha contribuído para a quantidade de favelas no Brasil, nos últimos 10 anos, ter dobrado. Mas o que eu vou fazer com isso? Eu sou uma pessoa só.
Eu não tenho os recursos, ou a energia, a capacidade de mudar essa realidade. Então, eu vou parar de olhar para o problema e eu vou implementar uma estratégia, abordagem baseada em ativos. Porque onde existe luz, é ali que se rega. E a positividade vai se crescendo naturalmente. Então, eu fui estudar, conversar com donos de fundos de investimento, fui conversar com fundadores de ONGs, e eu falei, vamos criar um fundo de investimento, uma incubadora nas favelas? E eles olhavam para mim assim, Adam, você está louco? A favela não é investível. Ou você tem que criar uma empresa que vai ganhar muito dinheiro, ou você tem que criar uma ONG que vai ajudar as pessoas na ponta, né, a acessar os recursos que elas precisam para ajudar com os problemas urgentes. Porque problemas urgentes requerem ações urgentes. E eu falei, eu não gostei de nenhuma dessas opções. Eu vou pelo caminho híbrido. E foi aí que nasceu a Favela Inc. É uma organização híbrido de impacto social que desenvolve o ecossistema de inovação dentro da favela através de ações filantrópicas. A gente desenvolve espaços, educação e tecnologia. E para começar isso, a gente escolheu a comunidade do Vidigal. Uma comunidade de 40 mil pessoas, no coração do Zona Sul, localizada entre alguns dos 2 bairros mais ricos do Brasil. Então, para começar, a gente criou uma incubadora. E através da nossa primeira incubação, que durou mais ou menos 4 anos, a gente incubou dezenas de organizações. A gente criou empresas de turismo que geraram mais que $1 milhão em renda dentro de favelas. E mobilizaram mais que 7 mil pessoas ao redor do mundo para dentro de 10 favelas. A gente incubou cervejarias, escolas de percussão, podcasts que foram reconhecidos como uma das melhores startups de favela do Brasil. Então, aqui você vê algumas fotos dos nossos empreendimentos que foram incubadas, né? Se eu tiver mais tempo aqui, eu compartilharia mais fotos com vocês. Mas os últimos projetos que a gente criou, depois da incubação, a gente criou uma empresa de tecnologia que se chama Vision. E durante a pandemia, a gente criou um aplicativo. E com esse aplicativo, a gente mapeou a informação de mais de 7 mil famílias. E a partir dessas informações, a gente conectou elas com as necessidades que elas precisavam, do momento que elas precisavam, entregando mais que 20 mil quilos de alimento para dentro da favela. Juntando mais que 10 organizações diferentes e juntando informação sobre cada ONG, o que ela faz, o que ela precisa e como é que ela funciona. E desde então, a gente usou a tecnologia do Vision para trabalhar com faculdades para distribuir bolsas de estudo, para oferecer oportunidades de geração de renda, programas de capacitação para dezenas e centenas de pessoas dentro da favela do Vidigal e Rocinha. E, por final, o Brota. O Brota é um coworking de favela. Talvez o primeiro. É um espaço de potência de 130 metros quadrados. Ela oferece laptop, internet, sala de reunião, espaço para cursos e oficinas sejam realizadas. E dentro do Brota, a gente criou uma loja, se chama Terra Fértil, que envolve 20 empreendedores de favela, que produzem produtos artesãos, e a gente traz turistas para o redor do mundo para visitar nosso espaço, para comprar esses produtos, gerando renda e empoderamento local. E o Brota Studio é um estúdio de música que oferece infraestrutura de altíssima qualidade para artistas locais e pessoas que querem produzir conteúdo para que eles possam compartilhar sua voz com o mundo e desenvolver a sua arte. Então, é assim que eu fecho o ciclo de auditoria da Favela Inc. A gente começa mapeando o território, identificando, construindo a confiança nas relações, identificando os ativos, respondendo a uma necessidade imediata através de ações, diagnosticando com dados e tecnologia para a gente enxergar as oportunidades, criar espaços físicos onde as pessoas podem se encontrar e gerar renda. E a gente muda, em vez de ser um consultor, a gente entra no campo juntos para se tornar parceiro. A gente ajuda a criar as empresas dentro e mobilizar para que essas empresas geram renda, para que a favela possa alcançar a autossustentabilidade no longo prazo. A favela não precisa mais de assistencialismo. A favela precisa de parceria. Então, eu espero que hoje, através das minhas falas aqui, você conseguiu entender como que a Favela Inc. e a auditoria não são tão diferentes.
Porque no final, o nosso trabalho é tornar o invisível visível. E só depois que chegamos à verdade, que a transformação começa. O futuro da favela depende de auditorias bem feitas. Mas não é somente isso que vai fazer a diferença. A gente pode ter muito orgulho em fazer nosso trabalho, seja as pessoas, vocês sabem melhor do que ninguém, que através dos dados e a transparência, a gente consegue trazer transformação. Mas isso sozinho não é suficiente. E para dar continuidade disso, a gente vai precisar de muita energia que a favela tem de sobra, que é a resiliência. Muito obrigado. Eu vou quebrar o protocolo, que não tem nada escrito. Espera aí, Juliana, você vai entrar naquela parte ali, tá? De manhã eu dei um depoimento, Adam, o porquê que a gente foi visitar lá o projeto, né? Então eu queria aqui, acho que reforçar as palavras que eu falei de manhã. Então, primeiro, obrigado por ser você, obrigado por um americano, né, uma pessoa de fora do nosso país, que veio se engajar com os nossos problemas, né? Isso aqui realmente é propósito, isso realmente é dedicação. E quando a gente tomou a decisão, né, de visitar o projeto, a gente está muito preocupado no que a gente chama de risco de associação, né? Então, como que o Instituto, como a profissão, ela poderia ter uma ação de sustentabilidade, né? Ajudar um projeto desde que a gente não estivesse associado ao Comando Vermelho. Esse americano não parece estar associado ao Comando Vermelho. Então, brincadeiras à parte, Adam, eu quebrei o protocolo primeiro para agradecer. Nós estamos debatendo, tá, agora lá no Instituto, na próxima reunião nossa do Conselho de Administração, nós vamos debater como a gente ajuda o projeto, né? A ideia, o Instituto tem 5 salas lá no Rio de Janeiro, e se o CA deliberar e aprovar, nós vamos fazer a concessão das 5 salas físicas lá no Rio de Janeiro, para que o Favela Inc. possa ser rodado numa sede a mais, né? Além, continua sendo rodada lá no Vidigal, mas também tem a oportunidade de vir para o centro do Rio de Janeiro. Até porque, Adam, uma coisa muito importante, e eu acho que é isso que me tocou, quando eu fui perguntar para você, né, por que eventualmente o Favela Inc. se interessaria por salas no centro do Rio de Janeiro. E você comentou que você precisa dar escala, e que tem muita empresa que eventualmente quer se engajar com o projeto, mas talvez pela eventual periculosidade, ou até pelo medo ou receio de subir o morro, acaba não se engajando e acaba não se envolvendo. Eu acho que isso que foi o motivador, né? Eu e a Fernanda, nós voltamos bastante impactados, e isso que acho que foi o motivador de a gente te convidar para vir aqui, para você poder apresentar o projeto, né, para um público de mais de 2.000 profissionais aqui da Auditoria Independente, e que se der tudo certo, Adam, na nossa 17ª conferência, a gente está trazendo você de novo aqui, aí sim com muito mais espaço para falar do projeto. Então, super obrigado mesmo, tá bom? Valeu, cara, um abraço. Está todos convidados para o Rio de Janeiro para fazer a experiência do Sebastião, subir no moto e conhecer a Favela Inc. pessoalmente. Valeu. Valeu.